bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. E hoje a gente está aqui com Dominique Bertolucci, o nome de uma princesa para uma mulher que é uma rainha, né, gente? Vocês, olha, quem tá escutando por áudio, depois dá uma olhadinha lá no vídeo, que ela é linda demais pessoalmente. Uma gaúcha aqui em Floripa, formada em Theta Healing. É isso. Para ajudar aí mulheres na saúde mental, no seu bem-estar, na autoestima. Ela começou, eu perguntei assim, Domi, tu é mãe de... E daí ela falou assim, Marieva 16. Nossa, eu disse, meu Deus, com quantos anos tu teve? Porque, né, te vejo aqui, tu teve ela muito cedo? Tive novinha. Bom, gente, primeiro, muito obrigado por estar aqui com vocês. É uma honra poder estar compartilhando um pouquinho da minha experiência com mulheres maravilhosas e com você, que eu estou muito encantada, tá tudo muito lindo. Vamos lá, né? A Dominique Bertolucci, sim, eu sou uma mentora que hoje cuido da saúde das mulheres, e tenho um trio, né? 3 filhos. A minha primeira filha, a Eva, o nome dela é Marieva. Ela tem 16 anos. Eu tive ela com 23 anos. Então, tive ela bem novinha, tudo muito novo, né? Uma experiência, assim, num momento onde nós, mulheres, a gente ainda está num processo de descoberta. E, né, a Marieva, minha primeira filha. Depois eu tive o Benjamin. Benjamin eu chamo de meu jogador caro. Ele adora futebol, joga muito bem futebol. E ele vai agora completar 12 anos agora em julho. E a Baby Lucy, que chegou na pandemia, com 1 ano e 4 meses. Então, eu tenho esse trio aí, cada um me desafia na sua fase, no seu momento. E por conta desse trio, eu acho que tu tem muito o que falar sobre o nosso tema de hoje, né? Autocuidado após a maternidade. E como eu comentei contigo antes de a gente começar, uma das coisas que as mulheres falam, né, é sobre isso, né? Sobre a voltar a serem elas, de alguma forma, né? Porque eu acho que a mesma mulher a gente não consegue voltar a ser, né? Eu acho que depois que tu vira mãe tem uma nova versão, mas ter esse autocuidado, né? E dedicar um tempo para você. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Perfeito. Como você administrou, se foi sempre fácil, se nunca foi fácil, e como que tu enxerga o autocuidado após a maternidade. Bom, gente, autocuidado já fala que é o momento que você tem para olhar para você cuidar de você, cuidar do seu momento. A maternidade, ela é extremamente desafiadora porque a gente nunca aprendeu, né, como deve ser mãe, a gente simplesmente vive o processo. E eu gosto de dizer que quando a gente é mãe, a gente vai para outro patamar, a gente vai para outro nível de ser humano e outro nível de mulher. A gente vai para uma nova etapa. E quando o bebê chega, é natural que, né, nós mulheres, a energia feminina, a energia do cuidado, a gente demanda muita energia para cuidar daquele bebê, né, de um bebê frágil. E o que acontece? Nós acabamos deixando muitas vezes os nossos cuidados para trás. Natural, o bebê ele demanda muita energia, ele demanda cuidado o tempo todo, né? A gente não sabe sempre se está certo, se está errado. Então, durante muito tempo, e esse processo ali, vamos dizer, do primeiro ano de vida do bebê, ele é extremamente desafiador para nós. Então, a gente começa a não se olhar mais, isso é comum, tá? Muitas mulheres acabam não se olhando e olhando só para o bebê. Muitas vezes esquecem até de se arrumar, enfim. E o que eu quero dizer? É muito importante a gente perceber que o nosso estado, a forma que a gente está, vai refletir no bebê. É muito importante a gente estar bem. A gente tem um índice hoje altíssimo, né, de depressão pós-parto, né, por toda uma questão da chegada do bebê, dessa coisa nova, mas também muito da mulher começar a perceber que ela não é mais a mesma. Ela começou a ver que o corpo dela mudou, e mudou muito, e o puerpério desafiador. Imagina, a gente está se recuperando, né? Eu tive 3 cesáreas. Então, para mim, 3 cesáreas, 3 vezes corte, 3 vezes dor, né? Eu chegava em casa, além de estar cuidando de um bebezinho que ainda está se adaptando a uma rotina, que custa ainda um tempo, eu estava sentindo dores. Né? E muitas mulheres passam por isso. E esse puerpério realmente é desafiador.
Mas eu tenho aqui uma dica para dizer para você, né? Que é o quê? É você poder perceber o quanto é importante você se olhar. O quanto que é importante você tirar, nem que seja um pouquinho do tempo para você. Porque quando a gente é mãe, a gente não quer mais o nosso tempo, a gente acaba cuidando 24 horas do bebê. Parece que não tem mais o tempo, né? Não tem, exatamente, falou tudo, não tem mais o tempo. O nosso tempo é sempre com o bebê. A minha, tá agora 1 ano e 4, muitas vezes eu tenho que ir no banheiro, eu levo ela junto comigo. Aí ela fica lá, pega as coisas, não para quieta. Só que é importante a gente determinar desde o início de que a gente precisa do nosso tempo. Começa aos poucos. Comece com 30 minutos por dia tendo seu tempo. Para quê? Para tomar um banho tranquila, para relaxar, para ir no salão, para daqui a pouco fazer a unha, começar a cuidar do cabelo. Isso também é autocuidado, né? Autocuidado é você cuidar de você, ponto. De que forma? Cada um direciona da melhor forma. Eu sou uma pessoa que adoro cuidar do meu corpo. Então, com 30 dias pós-gestação, com, lógico, meu médico dizendo, Domi, pode começar. O que aconteceu? Eu comecei a fazer atividade física, no meu ritmo. Porque para mim me faz muito bem fazer atividade física. Não é só para mim, né? É para todo mundo. Mas aqui eu estou falando de algo que eu gosto muito. Então, você tem que começar a administrar o seu tempo, porque o tempo ele é igual para todos. É uma questão de prioridade, né? E a gente, nessa matemática aí de virar mãe e ter uma vida nova que está se adaptando, que não dorme uma noite inteira, que de repente não aceitou bem uma alimentação, de tu tá realmente, como tu falou, né? Pensando se está fazendo tudo certo, será que de repente, do nada, tu começa a ter uma vida sob tua responsabilidade? E eu fico pensando, eu sou uma mãe de um bebê de 5 meses, e eu fico pensando que essa coisa que mais mudou, assim, para mim, foi isso, de repente, se acontece alguma coisa com a vida dele, a responsabilidade é minha, né? Total. A mãe vai trazer isso para ela, e uma coisa que eu entendo quando as mães falam assim, é que momento que eu consigo dizer não. Eu me libero da culpa e eu preciso de um tempo só para mim, né? Eu acho que isso acaba acontecendo naturalmente, mas para algumas tarde demais, ou não sei o que é tarde ou cedo demais. A gente fica muito tempo em função apenas da criança ou exclusivamente, né? Porque ser mãe é muita coisa, né? Não é pouca coisa. Mas a gente se perde e a gente demora para entender, não, eu também mereço um tempo de qualidade. Eu também posso ter meus 40 minutos para fazer exatamente o que tu falou, algo para mim, né? Que seja exclusivo. E quando eu tenho esse tempo para mim, também vem uma responsabilidade. Porque quando tu tira um tempo para autocuidado, você tem que se cuidar. Perfeito. Então, quando eu não assumo esse tempo, quando eu não faço uma logística para conseguir encaixar algum tempo para a mulher e não só para a mãe, parece que eu estou isenta, né? Ah, não, nasce uma mãe e nasceu uma desculpa. Eu não faço mais nada do que é importante para mim, porque eu tenho meu filho. E eu sei o quanto custa, né? Eu posso falar isso porque 5 meses ainda estou no puerpério e ainda não voltei 100% para o meu corpo de antes ou para o que eu espero estar, muito por isso, assim. Antes eu conseguia fazer academia a qualquer hora do dia, eu conseguia, sabe, fazer uma trilha no final de semana, o meu tempo era meu. Hoje, o meu tempo não é mais, né? Então, eu consigo fazer 4 vezes na semana. Mas, assim, eu pelo menos comecei, né? Eu comecei inicialmente lá com uma alimentação, que era que eu conseguia ter uma alimentação um pouco melhor. De repente, eu não tinha ajuda nos 2 primeiros meses, então eu comecei com alimentação, daí eu comecei a fazer 15, 20 minutinhos de algum treino que eu tinha no celular, em casa, pelo YouTube. Sabe, um negócio assim, vou me puxar. Porque para mim também é importante o corpo. Voltar, né, a me enxergar no espelho e dizer, não, essa é a Pamela, eu reconheço essa mulher que está ali. Né? Mas eu entendo a dificuldade de uma mulher que ainda não conseguiu tempo ou se priorizar a ponto de ter os seus 40 minutos.
É porque assim, ó, vamos voltar, né? A gestação, ela é um mix de emoções. Sim. Então, as nossas emoções lá na gestação, elas já vêm sendo alteradas, uma por questões hormonais, natural, os nossos hormônios todos mudam, então a gente acaba mudando. Quando o bebê nasce, essas emoções elas só continuam mais bagunçadas. Então a gente bagunça tudo, a gente está extremamente apaixonada, uma paixão, um amor incondicional. Um amor incondicional que não depende de nada, a gente ama demais. E tudo isso faz com que a gente acabe não sabendo lidar com isso. Com o quê? Com a emoção de, olha, agora é a tua vez de dar um tempo para ti. Você está sendo uma boa mãe. Mesmo, né, tirando o seu tempo, você é uma boa mãe. Né? Porque aí vem uma culpa, vem, poxa, será que eu vou fazer bem, deixar o bebê 1 hora com a avó? Ou 1 hora com a babá? Será que vai ter problema? Então, vem diversos questionamentos na mente de cada mulher. Conforme o quê? Conforme as suas vivências. Conforme as suas vivências. Mas o autocuidado, ele é, sim, muito importante, porque o que a gente tem que preservar? O nosso estado. Né? O nosso estado emocional, o nosso estado como mãe, para que a gente possa lidar bem com esse bebê. Porque a gente ama muito esse bebê, a gente se desgasta, mas a gente tem que se cuidar, a gente tem que se valorizar. Então, acredito que a gente tem um índice muito alto de mulheres que se separam nos 2 primeiros anos de vida. A gente estava falando isso agora. Gente, como pode? Por quê? Né? Poxa, eu era apaixonada por aquele homem, nós viemos e vamos criar uma família, porém, o que acontece? Muitas mulheres acabam esquecendo do casal. E foca no filho. Então, quando chega em casa, o marido, independente, a mulher está lá com aquele roupão, né, ainda, com meio escabelada, enfim, e já não valorizando mais o casal. O feminino, a sensualidade. O feminino, né? a sensualidade. Ele porque, não está assim, casado com uma mãe, ele está casado com uma mulher. Com né? uma mulher. Então, eu sempre, dentro dos meus projetos, eu sempre falo, cadê o seu momento? O seu momento para você se olhar, porque se olhar no espelho nada mais é do que o reflexo que você tem do seu interno. O espelho é um reflexo de tudo que você vive internamente. Quando você olha para ele, você gosta, você está bem com você. Quando você olha para ele e você não gosta e você só se critica, internamente você está completamente bagunçada. O seu fora é só reflexo. E é bem fácil ficar bagunçada Não, nesses bagunçada, 2 anos, né? Com filho a gente se bagunça rapidinho. Mas eu, assim, né? Então eu vou falar um pouco da minha experiência. Claro que a minha primeira filha, eu tinha 23 anos, eu queria viver uma juventude ainda. E eu não pude, então aquilo me abalou emocionalmente, mas desde o início eu percebi que eu precisava voltar para fazer as coisas que me dão prazer. Exercício me dá prazer. Ia me arrumar, fazer minha unha me dá prazer. Então eu comecei a voltar a ter as minhas coisas também, porque eu entendi que no dia que eu fazia atividade física e voltava para casa, eu voltava mais animada, com mais energia, mesmo sem dormir à noite. Mas eu voltava com mais energia para lidar com aquele meu bebê. Eu estava vendo que o meu corpo estava entendendo o processo de retornar às origens de como ele era antes, né? Porque senão você vai ficando parada, você vai só atendendo o bebê e você acaba não se olhando. E não se olhar é um problema Fuga, muito né? sério. Além de ser uma fuga, é algo que, quando vê, já se passou 5 anos. Quando vê, já se passaram 10 anos. Quando vê, o seu filho já cresceu, o seu filho já está lá com os projetos pessoais dele e você ainda não se olhou. Sim. Então, acontece muito, isso é muito comum. Então, a minha dica para quem vai ter filho, para quem recém teve bebê, não se culpe tanto. Você está fazendo um trabalho excelente como mãe, porém, você tem que se olhar. Essa questão de não se culpe tanto é uma coisa, né? Vou falar de um lugar onde eu estou sentada ainda, né? De não se culpar, mas não fazer corpo mole. Porque é uma questão de que é que nem no avião lá, a historinha que tem que botar primeiro a máscara em você para depois conseguir ajudar uma outra pessoa, é se dar conta que eu sou uma mãe melhor se eu sou uma mãe mais feliz, né? Que eu consigo entregar uma maternidade
para o meu bebê mais fiel, né? Entregando para ele uma mãe que não está estressada, que se vê no espelho e se enxerga, né? Como tu falou, ali está aquela Pamela, ali está aquela Dominique, do que se eu não olhasse para isso, né? Se eu não percebesse que ali tem uma mulher que precisa de autocuidado. E o autocuidado, essa questão que tu começou ali a falar sobre tirar um tempo para fazer algo para você, às vezes pode ser outra coisa que lhe dê prazer. A gente está trazendo aqui um assunto de exercício físico, porque é o que a grande maioria das mulheres, assim, que eu recebo lá no Instagram, 1000%, não, como é que tu consegue ir para academia? O bebê é muito novinho, não consegui ainda achar um tempo. Entendo que é o que mais as mulheres deixam de fazer quando tem um bebê, e sei o porquê, porque a gente não dorme, porque a gente está cansada, porque de repente acordou e tudo que tu quer sei lá, qualquer coisa menos ir para academia, né? Não botou aquilo na rotina. E daí conseguir dizer assim, não, o que é importante? O que é autocuidado para mim? O que para mim vai fazer toda a diferença na minha vida e que eu não posso esperar 5 anos, que eu não posso esperar 10 anos para fazer, que eu preciso começar a fazer agora. Exatamente. O que te dá prazer além de cuidar do teu filho? Porque cuidar do filho com certeza é prazeroso, é gostoso, a gente se encanta, a gente ri, a gente chora. Mas o que mais te dá prazer, né? Então, tem muitas pessoas que dá prazer o quê? Sair para dançar, vai para uma aula de dança, vai para uma aula de música. Outras pessoas gostam de tricotar, enfim. Não importa o que, mas não importa, né, exatamente qual situação, mas você precisa fazer algo que te dê prazer. Que traga para tua mente refresco, né? Exatamente, que você relaxe aquele momento, consiga viver o momento. Porque quando você é mãe, muitas vezes você não consegue só viver o seu momento. Você vive aqui, mas já pensando lá, mas e meu filho, o que ele está fazendo, o que está acontecendo, mas será que está tudo bem? O nosso pensamento, ele não está no aqui e agora, ele está sempre no futuro, no que pode vir a acontecer, ou o que aconteceu, né? Então, é viver o momento do aqui e agora. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando porque o corpo ele passa por um processo de mudança muito grande. Então... E você vive nessa casinha, né? E você precisa ter saúde, estar saudável para poder ter gás depois para curtir com seus netos, né? O que eu gosto de dizer, para curtir com seus netos também. E outra coisa, nós mulheres, a gente tem que colocar uma coisa para dentro que é assim, eu dou conta. Pare de ser tão boazinha com você. E assuma que você dá conta do recado. E assuma que você dá conta do seu filho, do seu trabalho, do seu marido e das suas atividades pessoais. Você dá conta. Muitas pessoas fazem corpo mole. Ai, não, isso não é para mim. Ai, não, mas... É para você, sim. Você dá conta do recado. Nós, mulheres, aqui, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e a prioridade é você. Autocuidado e autoestima estão totalmente conectados. Estão conectados. Então, é um momento que você olha para você. Uma mudança de mentalidade, né? Se colocar no lugar de prioritário e entender que o bebê precisa de toda a sua atenção, ou o seu filho precisa da sua atenção, mas antes dele tem uma mulher que precisa estar bem para poder cuidar daquela criança, Perfeito. daquela família. E foi bem engraçado tu falar dos 2 anos, que a Dani está aqui e não deixa a gente mentir, que antes de tu chegar, a gente estava conversando sobre isso, a Dani falou, olha, posso falar, Dani? Eu quase me separei nos 2 primeiros anos, porque foi muito difícil, assim. Além dessa questão de corpo, de mudança, de humor, né? Que a gente muda. Tem mulher que adora ficar grávida. Eu achei muito difícil ficar grávida. Por várias questões, mas assim, vomitando 4 meses, depois azia, depois cãibra, depois, sabe? Para mim não foi ótimo, foi bem desafiador. Depois que nasce e que tu leva aquele serzinho para casa, tu tem uma nova família para construir, porque tu não sabe até então como o pai é pai, né? É só depois, depois que tu leva aquele pacotinho para casa, tu vai ver o teu marido fazendo coisas que tu não concorda, e daí começam as coisas, né? Então, construir uma família,
lidar com essa mudança de corporal, de humor, de você não estar tão disposta, né? Até hoje, eu sei que ele entende que eu tenho o Pedro, que eu fico a maior parte da madrugada com ele, mas ele fala, eu me sinto sozinho, Uhum. né? E eu sei, e ainda não estou pronta para deixar o Pedro dormindo sozinho no quarto dele, que em algum momento da madrugada eu sempre vou para lá. Mas é isso, eu sei que em algum momento eu preciso voltar, porque eu quero aquela família e quero Claro. cuidar desse casamento, assim, né? E quando a Dani falou sobre isso, e tu reforçou, né, Uhum. sobre essa estatística de possibilidade de separação, é justamente isso, é tudo muito novo. E ainda tem uma mulher em autoconhecimento ali que está tentando se Uhum. descobrir quem ela é, porque ela não é mais aquela mulher de antes, né? Não é, tá vindo para uma nova fase. É. Eu gosto muito de dizer que em qualquer coisa que acontece assim na família, e a chegada do bebê é uma dessas coisas, a gente tem que ter um alinhamento familiar. Que é o quê? É alinhar as expectativas de cada um e entender o momento que cada um está vivendo. Sabe? Porque quando tu fala pro teu marido, né, olha, eu tô aqui, eu tô preservando, né, com todos os cuidados com o Pedro, eu realmente não tô dormindo tão bem. E ele compreende esse processo por um período, isso é muito bom, porque vocês dois vão, né, ter esse alinhamento, vocês vão entender o que está acontecendo. E, de modo geral, as pessoas não falam sobre isso, elas não alinham expectativas, não alinham o momento que estão vivendo, elas simplesmente querem uma mesma vida de antes com o bebê. Não tem como. Acordos claros, né? Não tem como, então tem que ter uma combinação, dizer, conversar com o marido e saber que cada um vai fazer a sua parte. E também hoje nós temos também aqueles papéis invertidos. Você já viu aqueles pais que cuidam muito mais dos bebês do que as mães? Aqueles homens mais femininos, né? Que acaba a mãe, né? Tem muitas mães que acabam não. A gente está falando das mães que dão cuidados em excesso, né? E as mães que não dão? Também tem, né? E aí acaba o marido assumindo muitos papéis. Então, assim, São muitas variáveis, né? muitas A gente vai variáveis olhar para aqui. uma família, não tem como dizer para siga isso aqui, arranje Não, seus 20, seus 30, seus é. 40. Na real, sei lá, se tu precisa de um mês, talvez, para entender, 2, um ano, não sei qual é o Eu tempo, vou te né? dizer agora, eu e a Dani aqui, nós estamos programando, eu vou fazer uma viagem de 5 dias, pela primeira vez, né, a bebê 1 ano e 4 meses, primeira vez que eu vou conseguir viajar e ficar longe dela, olha só, 1 ano e 4 meses. Porém, eu defini que estava na hora, que eu precisava me permitir viver um pouco mais, relaxar, talvez dormir uma noite toda. Ela já está maiorzinha, ela já pode ficar com a avó, ela tem, né, uma moça lá que me ajuda, ela já vai para a escolinha. Então eu percebi, poxa, já posso me permitir. É você se dar uma permissão, né? Não ficar com aquele sentimento, você se permitir. Agora eu vou me permitir. Por exemplo, tu vai permitir sair com teu marido à noite, vamos fazer uma gente, Eu vamos já sair. faço isso desde. Daqui a pouco mais tu vai permitir o Pedro dormir, daqui a pouco com a avó, e tu vai tirar uma noite toda de sono. Gente, uma noite toda de sono é tudo de bom para uma mamãe de recém-nascido, de bebê no primeiro ano, né? Então, assim, não existe uma regra absoluta. A única coisa que a gente diz para você, e essa é a nossa dica, e eu como mentora nesse processo trago para você, é que você faça as coisas que você goste. Não importa que você está com um bebê, mas você precisa tirar um tempinho para fazer algo que você ame de paixão. Porque, em primeiro lugar, é você. Sempre. E outra coisa, Domi, que tu falou e me ocorreu, assim, não tente fazer tudo sozinha, né? Às vezes a mulher tem uma boa rede de apoio. Ela tem Exato. avó, ela tem uma tia, ela pode pedir, olha, tu pode ficar tal dia, eu preciso... Nossa, eu lembro que no primeiro mês do Pedro, eu já não dormi com ele uma noite inteira, porque eu precisava dormir. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, o Beto tá assim, subindo pelas paredes, precisa de uma mulher e eu preciso dormir uma noite inteira. Então, tu pode ficar com o Pedro, pedir ajuda, né? Aham. Dizer assim, olha, socorro aqui, eu acho que a gente tem mulheres que não têm essa possibilidade? Tem, mas tem muita mulher que tem, né? Que tem Exato. mulheres de confiança, né? Mãe,
sogra, enfim, que poderia sim pedir ajuda e dizer assim, olha, esse é um momento que eu preciso, a pessoa super aceitaria. A minha mãe ama quando eu ligo para dizer, olha, tu pode passar uma noite em claro por mim, porque eu tô precisando tirar sabe, um tempo pro casal. É isso, às vezes é só se liberar dessa culpa É. e pedir ajuda. Exatamente, não se cobrar tanto, né? Uma cobrança interna. Eu vou dar o exemplo para vocês. A minha primeira filha, imagina, eu 23 anos. Eu queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo, tudo, tudo. Então eu era que dava banho, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo, eu fazia. Chegou um ponto, ela estava com 8 meses. Eu tive um problema de saúde porque eu estava totalmente abalada, porque eu queria fazer tudo sozinha, porque eu achava, na minha imaturidade da época, que eu deveria fazer tudo sozinha. Filho é meu, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então eu entrei em uma sobrecarga e aí ali eu tive auxílio, muito auxílio do meu marido, tive auxílio da minha mãe. E aí o que eu entendi para os outros, né? No segundo eu já relaxei mais, foi bem melhor. Eu disse, eu vou começar a pedir ajuda. Poxa, pode passar, né? Passar um sábado pequeno para mim poder ir para um shopping, comprar uma roupa nova para mim, sabe? Eu comecei a pedir ajuda, delegar algumas coisas, até mesmo para o meu marido, que eu não delegava, eu achava que o papel era meu, eu sou mãe. Não, só um pouquinho. Somos pai Sim. e mãe. Nós dois, ninguém fez sozinho. Sim. Então eu comecei a delegar, poxa, pode dar um banho, né? Pô, dá um banho no Bea, dá um banho na Eva. E aí ficou um jogo muito mais saudável quando a gente tem essa troca, essa dinâmica. Mas lógico que na minha primeira eu pensei, eu vou ter que fazer tudo. Eu ficava assim, vou fazer tudo. Não, não é assim. Então, Fica assim, se se sobrecarregando. sobrecarrega, né? A gente fica nesse sentimento ainda muito atrapalhado. Já a Ana Lucy, minha terceira, veio, né, na pandemia. Hoje eu peço auxílio para minha mãe, o meu marido me auxilia por demais. Os meus filhos, quando podem, assim, e de uma maneira muito leve, eles me auxiliam, assim, né, sem sobrecarregar nenhum deles, até porque não tem a ver com eles são apenas irmãos, mas eles brincam. Então, hoje eu entendi que para que eu seja uma mãe saudável mentalmente, porque tudo aqui a gente está falando de um formato mental, o corpo, sim, é extremamente importante, mas ele é consequência da mente, né? A mente, ela acaba passando muitas informações para o nosso corpo. Então, para mim ser uma mãe mentalmente saudável, eu entendi que eu precisava delegar, que eu precisava ter o meu tempo e fazendo isso, tendo o meu autocuidado, o meu tempo, eu comecei a ver que eu estava muito mais feliz, que mesmo não dormindo uma noite, tá tudo certo, mesmo quando ela fica doentinha, porque isso acontece, e isso para nós mães é como se o mundo caísse, porque a gente acaba não conseguindo resolver. A gente quer resolver, mas a gente não tem muito o que fazer. A gente Esperar passar. a gente fica assustada, fala não sei quantas vezes com um pediatra, fala com meio mundo para tentar resolver, mas tudo é um processo. Mas eu entendi que eu, estando feliz, eu me sentindo bem com as minhas coisas, realizada com o meu trabalho, né, realizada com minhas atividades físicas, minha alimentação, tudo isso só me potencializa e me potencializava para ser uma mãe melhor. Então, isso, nossa, me deixa super bem. Por exemplo, agora eu trazei uns minutinhos para chegar, porque eu deixei Lucy no colégio. Eu deixei ela vir para cá, eu disse, agora a mamãe vai, depois a mamãe vem te buscar. Então, sabe, eu consegui fazer Tempo de qualidade, né? Eu acho que um tempo de qualidade, porque muitas vezes, muitas mães, elas acabam... que a gente também tem que perceber? A gente começa a dar os primeiros comandos para o bebê. E a gente começa a dar os primeiros significados a todas as coisas. A gente que dá o significado. Quando a coisa é legal, quando não é, quando é bom, quando é ruim. Uma mãe estressada começa a dar significados ruins na vida do bebê. Isso aí não pode, não faz assim. Imagina um bebê que muitas vezes nem está entendendo, ele já começa a ter significados muito agressivos ou talvez muito negativos para as coisas. Então, essa mãe também não está criando bem o seu bebê, sabe? Mesmo que ela esteja 100% do tempo com ele. Está 100% do tempo, mas não é um tempo de qualidade, ela está estressada e já começa a dar, poxa, o significado para as coisas. Não, faz isso, porque isso aí, não sei o quê. Então, começa a não ser uma relação saudável. Quando tu falou sobre a delegar, né? Eu sei que meu filho, inclusive, está doentinho. Ele está com uma tosse, enfim, e começou no domingo e no sábado. Então, passei
no pronto-socorro de sábado para domingo. No domingo, eu olhei para minha agenda de segunda cheia e eu pensei assim, será que eu cancelo tudo, né? Porque eu realmente eu tô apreensiva com ele em casa e tal. E no final eu disse, não, eu vou resolver o meu trabalho. Tem uma pessoa que é uma pessoa de confiança e vou estar atenta. Se ele precisar de alguma coisa, eu volto. Mas ele está em casa com uma ajuda e o pai, né? Não sou só eu. E daí, quando tu falou sobre ser pais, né? As mulheres, a gente naturalmente centraliza as coisas. Parece que tudo tem que passar por você. E eu comecei a deixar o Pedro para fazer unha, 1h30, né? Todos os sábados. E eu sei que às vezes eu chego, ele tá, tipo, muito chorando, porque eu lido com ele de uma maneira diferente. Só que também é um momento que os dois estão se conhecendo, sem mim. Perfeito. Né? E às vezes eu não dou essa oportunidade por ser tão centralizadora, porque tudo eu resolvo, o Pedro chorou, eu acalmo, o Pedro aconteceu isso, eu vou lá. Então, abrir, né, delegar, também dar espaço para o outro. Perfeito, é permitir, né? A avó dele conhece ele muito mais a fundo porque ela ficou alguns dias com ele. O pai dele tem uma relação melhor com ele porque eu deixei eles se virarem com o coração assim, ó. Meu Deus do céu. É 50% meu, 50% dele. Então, assim, a responsabilidade também é dividida, né? Para que ele tome o pai, né, desde sempre. Né? O Beto, que é o meu marido, tem coisas no masculino importantes que, se eles tiverem uma boa relação, o Pedro vai se beneficiar disso, né? Coragem, ousadia, tantas outras coisas que o masculino traz. Exato. E eu trago a proteção, o prover o básico, né? Outras coisas que o feminino traz. Então, uma das coisas que eu aprendi foi, mesmo com o coração doendo, deixar também as coisas acontecerem, né? Dividir essas tarefas, não é dividido, né? Hoje eu entendo que eu cuido muito mais dele e por uma questão minha, porque eu realmente eu preciso ter o controle daquela situação, então eu preciso ter o meu bebê aqui debaixo, sei a hora que ele tomou banho, a hora que ele tomou o remédio, a hora que ele comeu, mas nessa tentativa de liberando o Pedro para o pai, para os avós, para, né, para a Dinda, eu vou abrindo um pouco de espaço para mim e fazendo com que meu filho cresça. Perfeito. Né? Eu lembro de uma consteladora que ela falou assim, que o atestado de boa mãe é que você torne-se dispensável o quanto antes. Né? Você é só uma passagem. Boa. Né? É tão difícil aceitar isso, né? Tão difícil, ainda mais assim com o bebezinho, né? Depois a gente vai compreendendo conforme o crescimento, a gente vai vendo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A Eva, quando logo, né, a minha primeira filha, eu dizia pro meu marido, não é assim que faz, tá errado. Eu ficava, coitado dele, eu ficava pentelhando ele, dizendo que as coisas estavam erradas. Como assim errada? Era simplesmente o jeito dele de fazer. O que seria certo e errado, né? Não existe certo e errado, existe adequado para cada momento. Então, ali eu comecei a compreender. No B, no segundo filho, nossa, foi muito mais leve, eu deixei ele fazer. E hoje, o que eu vou dizer? Quem conhece a minha família, quem olhar meu perfil, vão olhar a Eva ela é uma mocinha, ela modelou muito a mim, né? Enfim, por figura. O Benjamin é a cara do Sérgio. O Benjamin é a cara, o estilo, ele já faz Instagram, TikTok, o meu marido é youtuber, né? Então isso a gente vive dentro de casa, sempre, Instagram, lives, ele abre live no TikTok. Então ele modelou completamente o pai. Né? De uma forma assim muito leve, muito gostosa, por quê? Porque eu dei espaço para que isso acontecesse. Às vezes as mães não dão esse espaço e tem que dar, gente. É um casal, um relacionamento, não é só você e o bebê, é você, o bebê, o pai, os irmãos. Então, deixar todo esse fluxo da família rodar é muito gostoso. E tu falou algo importante, né? Além de modelar, é a questão do exemplo, né?
se você espera que o seu filho também saiba o que é autocuidado, demonstrar isso por você fazendo, né? Eu tenho o meu momento de me cuidar. Perfeito. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que é o seguinte: existe só uma forma de educar seus filhos: exemplo. Não pensa que é você mandando ele fazer. Exemplo é Dizendo tudo. que é bom. Isso aqui é bom. Eu conheço muitos pais, né? Vamos lá falar do processo de alimentação saudável, porque isso eu entro dentro das minhas mentorias. Muitos que querem que seu filho coma um prato verde. E ele come? A mãe come? O prato da Toma mãe, o tal né? do suco que quer que a criança tome? Muitas vezes nem toma. Muitas vezes está lá no shoppingzinho, está lá na pizza. Gente, é exemplo. É modelagem. O ser humano, ele vai modelar. Então, o bebê, ele modela os pais. Então, no momento que você tem um estilo legal, até a forma que a mãe lida com o pai, é tudo modelagem. Então, ou ele vai ser igual a você, ou ele vai ser completamente diferente. Mas se você quer criar um filho, né, numa cultura bacana, seja exemplo. É a única forma de ensinar um filho, é exemplo. Então, tá lá. E agora a Lucy tá tendo o exemplo nosso, dos irmãos. E exemplo arrasta, né? Arrasta. Exemplo realmente muda, assim. É isso, eu não consigo imaginar uma educação, uma alimentação, por exemplo, né? Mudar a alimentação de uma família se a mãe e o pai não observam ou pelo menos não são coerentes com aquilo que eles colocam dentro do prato, né? E a criança olha, observa, entende? Tu vai dizer que é bom e de repente tu não come? Como, Como né? assim? Como Como assim? assim? Não é Eles são assim, tão meu bem. inteligentes? Total, é uma geração que já vem com uma inteligência, né? A gente pode falar, tu vê agora, mexem no celular. Sim, eles já vêm com outra inteligência, eles são muito bons. Eu gosto de dizer, os filhos são versões melhoradas dos pais, então só vem versão melhor. E até porque eles têm um acesso a coisas muito mais cedo, né? Então, hoje eles têm acesso às telas, à exposição, à forma, enfim, vários joguinhos que incentivam a parte motora. Eles têm acesso a coisas que antes a gente não tinha, né? Eles têm uma educação já, quantas creches e primeiros anos ali já tem atividades para essas crianças a partir do momento em que tem uma marcha firme, já existe atividade. Então, com certeza, o desenvolvimento motor, neurológico, emocional dessas crianças não é o mesmo de uma criança que não teve acesso a certas coisas, né? E é isso, a gente está aqui nesse mundo para evoluir, para cima, né? Exatamente. E as mamães, as mulheres também têm que entender que podem se permitir evoluir no seu processo de autocuidado, de se olhar mais, de se respeitar e dizer, poxa, é minha vez de fazer uma dança, é minha vez de fazer yoga, é minha vez de cantar, é minha vez. Se coloque em primeiro lugar, porque se colocando em primeiro lugar, tudo na sua volta vai ficar melhor, porque você vai ter capacidade para auxiliar o processo dos seus filhos quando você se coloca em primeiro lugar. Não pense que isso é egoísmo. Egoísmo é querer que o outro faça o que você quer. Não você fazer o que você quer. Ou mudar o outro, né? Exatamente. Também é uma forma de egoísmo, É. porque a gente, né, tem que aceitar o outro e Exatamente. mudar a nós mesmos. Exato. Domi, amei o papo. Acho que a gente dá para essas mulheres que nos escutam pelo menos um incentivo para se olhar, né? Exato. E começar a entender o que é autocuidado e entender que elas importam tanto quanto o filho delas, né? Quem sabe nessa matemática até mais, porque elas estando bem é que elas vão conseguir criar os seus filhos da melhor maneira, talvez. Perfeito. É se respeitar, né? Isso. Se respeite quem você é. Eu agradeço e fica aqui, a nossa mesa fica aberta para próximos assuntos. Com Estaremos certeza, sempre- vamos falar de muitas coisas, vamos falar de processo de emagrecimento, vamos falar do que tu quiser saber do universo feminino, que eu puder estar no alcance, eu vou estar aqui com vocês. Muito público obrigada. de mulheres aí, a gente tem muita coisa para falar. Mulher fala e gosta. Fico muito feliz. Bom, muito obrigada e até o próximo podcast. Obrigado, gente. Valeu.